iluminar mais. Eu não sei, aconteceu. Eu disse, agora que a gente precisa da webcam, aí acontecem as coisas. Quando não precisava. Mas é isso mesmo. Não, mas dá para acompanhar. Dá para acompanhar tranquilo. E como vai ter os slides, então acaba que muito tempo a gente vai ficar focado nos slides, né? Então, você vai ficar menorzinha do lado, não vai interferir tanto. Ok? Tudo bem? Tudo certo. Então, pessoal, respeitando o horário, né? Respeitando as pessoas que conseguiram entrar no horário certinho, a gente vai começar com a professora Samanta Dal Bosco, né? Ela está em São Paulo, deve estar um friozinho aí, né, Samanta? Muito frio. Calor tão grande. A maioria dos nossos alunos é daqui de Sergipe, então o pessoal está, eu acho que passando o mesmo calor que eu. Aqui, a não ser que esteja no ar-condicionado, mas está um calor absurdo. Vamos fazer esse choque agora que eu saí debaixo das cobertas, que eu passei o dia todo assistindo o congresso debaixo do edredom hoje. Porque, meu Deus, que frio. Então, Samanta, ela faz parte do nosso corpo docente, né? Eu não sei se alguns alunos aqui já tiveram a oportunidade de ter aula com ela. Ela é expert nessa área de materno-infantil. Ela né, nutricionista, mestre e pós-graduanda na parte de ciências da saúde. O seu mestrado, na verdade, foi em saúde da criança e do adolescente, pós-graduação em nutrição materno-infantil, especialização em nutrição clínica e pediatria pela USP. Então, assim, tem um arcabouço muito grande de conhecimento dessa área para poder passar para a gente nessa noite, tá? E hoje ela vai estar abordando fundamentos da introdução alimentar, né? Que é bastante interessante quem é da área de nutrição materno-infantil e também quem não é, como eu, que vou ficar aqui colada assistindo, porque sou mãe. Então, acaba que meio que não é da área que é assistir, porque acrescenta bastante. Então, eu vou deixar a palavra... isso mesmo. Vou deixar a palavra com a professora Samanta, tá certo? E aí, no final, a gente vai dar um tempinho para quem quiser tirar dúvidas e conversar mais sobre o tema com a professora Samanta, a gente abre esse espaço. Ok, pessoal? Qualquer coisa, vocês podem ir falando no chat que eu estou acompanhando por aqui. Pronto, Samanta, bem-vinda à turma. Olá, pessoal, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, esteja seguro em casa, né? Infelizmente, a gente está tendo que fazer esse contato à distância, mas felizmente a gente pode fazer o contato à distância também, né? Então, a tecnologia nos une. E eu moro no interior de São Paulo, moro em Campinas, e mesmo assim a gente está conseguindo se aproximar dessa forma. Eu vou me apresentar rapidamente, mas eu já vou compartilhar meus slides com vocês, e aí vocês me confirmam se dá para ver direitinho. Tudo certo? Sim, dá para ver sim os slides, Samanta, tá tudo tranquilo. Então, vamos lá. Eu vou me apresentar rapidamente. Luana adiantou algumas coisas. Eu sou mestre. Tá dando um eco. Vocês estão ouvindo esse eco também ou é só aqui? Acho que era algum microfone ligado, mas enfim. Então, eu sou Samanta Dal Bosco, sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Sergipe, então eu sou daí. Vocês não vão estranhar meu sotaque, eu não tenho R o R puxado, tá? Eu sou sergipana, eu fiz minha graduação aí na UFES e atualmente eu estou aqui em Campinas, que eu estudo na Unicamp, faço doutorado aqui. Então, começando um pouco da minha trajetória, em 2013 eu me formei lá na universidade, daí de Sergipe. No ano de 2015 eu terminei minha primeira pós-graduação em nutrição materno-infantil pela FAMESP, que é uma faculdade que chamava IMEM Educação, agora transferiu o nome para Insira Educacional. Em seguida, ainda assim, eu me apaixonei, na verdade, né, quando eu comecei nessa pós-graduação em 2015, que eu caí lá de paraquedas, eu já me apaixonei, né, pela nutrição materno-infantil, e aí eu quis pegar um pouquinho mais ainda, extrair um pouco mais do que a nutrição materno-infantil podia me oferecer. E aí, em 2016, eu finalizei minha
segunda pós, na verdade, essa não foi em materno infantil, essa foi só em pediatria. Então, essa foi a minha pós que eu fiz lá pela USP, pelo Instituto da Criança. Tive a oportunidade de atender por lá também, então passei um período no ambulatório, trabalhando com patologias mais graves. Lá, quem conhece o Instituto da Criança, ele é referência em diversas patologias, então ele trabalha com alergias alimentares, a gente tinha um ambulatório específico para isso, doença renal, que foi o ambulatório que eu fiquei como estagiária, né, docente na época, obesidade, diabetes, enfim, tudo voltado para a área infantil. E eu passei esse período lá. Em 2019, que foi ano passado, eu finalizei meu mestrado na área de pediatria, né, que foi em ciência da saúde da criança e do adolescente, como a Dona falou, pela Unicamp. E, em seguida, assim que eu acabei o mestrado na Unicamp, então eu ingressei no doutorado também pela Unicamp, mas num programa diferente. Então, eu mudei para o programa da enfermagem agora, faço doutorado pela enfermagem na área de comportamentos em saúde. Então, o mestrado ele sai como ciências da saúde, mas a área de estudo minha é de comportamentos em saúde. Atualmente, eu estou trabalhando com adultos no doutorado, mas eu disse que a gente nunca se afasta, né? E por mais que a gente estude comportamento em adultos, a gente sabe o quanto de comportamento é importante na infância. E o quanto eu estudo isso, né, com as teorias comportamentais e como a gente pode aplicar isso também na área infantil. E agora, em 2020, eu comecei a fazer um curso de fundamentos da abordagem integrativa para tratamento das dificuldades alimentares infantis. Então, eu acho que essa deve ser uma grande curiosidade de vocês e da maioria dos nutris materno-infantis que é trabalhar com dificuldades alimentares. Esse curso é pelo Instituto de Desenvolvimento Infantil, coordenado pela professora Patrícia Junqueira. Não sei se todos têm a oportunidade de conhecer ela, assim, mas quem não tiver, vá em busca, leia os livros delas que são fantásticos, e esse curso está sendo abordado por ela, essa formação. Então, acredito que todo mundo vai ter essa curiosidade aí de trabalhar com a questão das dificuldades alimentares, porque o que vocês mais vão ouvir lá no consultório de vocês é meu filho não come. Desde a introdução alimentar, que a gente vai falar hoje um pouquinho. Então, eu comecei a dar comidinha pro meu filho, mas ele não está querendo comer, ele não está gostando. Ele só aceita se for desse jeito. Então, essa é uma área que eu estou buscando me especializar agora e que eu vejo que tem muita procura no consultório mesmo. Então, antes da gente começar a falar de nutrição materno-infantil, da introdução alimentar, eu quero fazer alguns acordos com vocês. Quero que vocês estejam aqui comigo. A gente está numa turma restrita, bem aconchegante, acolhedora. Então, a gente está em poucas pessoas, vai dar para a gente trocar bastante ideia. Então, eu quero que vocês estejam aqui. Deixe o celular um pouquinho de lado. Eu sei que é sexta-feira à noite, mas o sexto hoje é dentro de casa, então vivam um presente aqui comigo e eu quero que vocês se doem por completo. E eu quero que vocês se permitam aprender comigo, assim como eu tenho certeza que eu vou aprender com vocês, com toda essa troca. Quanto mais a gente estuda para passar para o outro, mais a gente aprende também. E apesar dessa distância física, eu já sinto, né, e espero continuar sentindo essas energias que vocês estão mandando, porque se vocês estão aqui dispostos numa sexta-feira à noite, é porque vocês realmente querem estar aqui com a gente, querem realmente aprender. Aproveitem o curso, não esqueçam de me marcar, então tem lá meu Instagram, tanto eu divulgo meus trabalhos tanto no Instagram da Dal Bosco Gourmet, quanto no @nutrição, que eu vou pular no final, que ficou faltando aqui nesse slide, tá? Então, aproveitem o que vocês precisarem, o que vocês virem de bom, absorvam, o que não couber para vocês, que a gente sempre tem que assistir tudo com o filtro ligado, vocês descartam e ficam com aquilo que vai servir para vocês. Um lembrete, essa aula, como a Luana falou, é uma aula de fundamentos da introdução alimentar e eu vou abordar os principais pontos. Então, eu não vou me aprofundar com tantos artigos científicos, isso eu vou dar só um gostinho para quando a gente poder ter essa aula presencial, com fé em Deus, ter essa aula presencial e que a gente tenha um final de semana todo para discutir desse tema. Então, hoje a gente tem 1 horinha, então eu vou dar os principais fundamentos e eu vou focar mais nos guias que a gente tem referência nacionais, que é o guia da Sociedade Brasileira de Pediatria e o guia para menores de 2 anos, que saiu super recente, né, no final do ano passado. Então, para a gente começar, a gente vai trabalhar hoje da nutrição materno-infantil, né? Só que mais focado
da criança. Então, a gente começa lá nessa primeira fotinha aqui, a mulher na hora que ela engravida, que é aquele primeiro trimestre que começa a fase dos enjoos, dos desconfortos, que muitas delas sentem. A gente sabe que não é todo mundo, mas a gente sabe que também é muito comum e que a gente tem estratégias nutricionais para trabalhar nessa fase. Depois a gente passa para a fase da gestação, lá para o segundo, terceiro trimestre, que no segundo a gente quer uma fase um pouco mais confortável, né? Que já saiu do enjoo e a barriga não está tão grande para ter tantos desconfortos, inclusive alimentares. E, por fim, a gente chega no nascimento da criança, por fim dessa parte do período de concepção, né, e gestação. Então, a gente vai ter lá a questão que o nutricionista trabalha com a amamentação, a gente vai ter questão que a gente vai trabalhar com a criança de se ela está sendo nutrida, se ela precisa de algum tipo de nutriente extra, além dos que já são promovidos pelo próprio aleitamento, se ela vai precisar usar fórmula infantil ou não, que a gente sabe que na maioria das vezes não precisa. E aí a gente segue nesse desenvolvimento aí, crescimento da criança, nesses primeiros 6 meses, nesse primeiro período, né, nesse primeiro semestre da vida, até chegar a hora da introdução alimentar. E aí é que começa, por mais que as mães fiquem, os cuidadores, né, de forma geral, fiquem muito ansiosos para esse momento aí da introdução alimentar, a gente sabe que é a hora que bate o desespero. É que nem esse menininho, ele põe a mãozinha na cabeça e diz, meu Deus, e agora? Eu tomava leite até agora, e a partir de agora eu vou só comer comida, será? Será que agora eu vou comer só sólidos, né? Então, aí começa, apesar da ansiedade que os pais têm para entrar nessa parte da introdução alimentar, começam a surgir as principais dúvidas com relação à alimentação, porque até então, ou a criança está mamando no peito, ou ela está em uso de fórmula infantil, né? E por que a gente chama de alimentação complementar, né? Então, esse nome de complementar, ele já dá a ideia que é de complemento. Então, quando a gente trabalha com alimentação nessa fase da vida, a ideia é complementar o aleitamento materno. Então, até os 6 meses de vida, o aleitamento materno, ele supre todas as necessidades do bebê. Todas. Quando eu digo todas, é todas, de sólidos, de alimentos, de líquidos. Então, quando a gente vê nesse primeiro tempo aí, nesses primeiros 6 meses da amamentação, a gente não precisa nem dar água para a criança. É só leite da mãe, tá? E quando chegar a introdução alimentar e com essa entra na alimentação complementar, a ideia da alimentação complementar é aumentar o aporte de nutrientes que a criança já está recebendo, mas ela é um complemento. O leite materno, ele continua sendo a principal fonte de nutrição da criança. Então, é um outro problema quando chega aí, porque as mães e os cuidadores, eles ficam desesperados. Meu Deus, mas ele só comeu um pouquinho, foi só uma colherinha. Ah, mas ele não está aceitando tal alimento. E será que ele vai desnutrir? E não vai acontecer isso, porque ele está numa fase de complemento. Esses próximos 6 meses, dos 6 até o primeiro ano de vida, é para ele aprender a comer. É para ele conhecer os alimentos, é para ele interagir com os alimentos muito mais do que comer. Então, aquele pouquinho ali que ele vai ingerir nesse momento, ele vai conseguir aproveitar o que ele precisa, na maioria das vezes. Então, a gente tem que ficar com isso em mente, que é um complemento, tá? Não é à toa o nome de alimentação complementar. Para mim, meu vídeo está pausado, não sei se para vocês pausou, mas eu vou seguindo aqui, qualquer coisa vocês me falam. Então, quando a gente olha a questão de desenvolvimento, né, da criança, a gente vê que até os 4 meses a gente trabalha, a gente tem a questão do desenvolvimento mais básico ali da criança, né? Aquele mais básico que eu digo mais inicial. Então, eles são incapazes, normalmente, de deglutir alimentos sólidos. Aí, muita gente pode dizer, ai, Samanta, mas eu dei a comida para o meu filho com 4 meses, que o pediatra mandou. E deu tudo certo, ninguém engasgou. E aí, como que ele é incapaz de deglutir? Só que muitas vezes é nessa fase que acontece a questão dos engasgos, é nessa fase que a gente força uma introdução alimentar muito precoce e depois lá na frente a gente vai ter problemas com dificuldades alimentares, com seletividades alimentares. Então, por isso, a gente precisa esperar até o momento correto. Então, aí até os 4 meses, ele ainda tem um reflexo muito forte de sucção, de deglutição, né?
do líquido ali, e muito a questão da protrusão da língua, né? Então, aquele movimento que o bebê faz assim, que é a forma que ele mama mesmo. Então, a linguinha vai para cima e vai para fora, vai para cima e vai para fora, que é a forma que ele suga o peito da mãe, né? Com 4 a 6 meses, ele já começa a sentar e ter apoio e controle de cabeça e de tronco, de pescoço, então ele consegue estar um pouco mais estável. Com 5 meses, ele começa a rolar normalmente. E aí, com 6 a 8 meses, a criança começa a sentar sem apoio, já começa a comer com a colherinha, mastigar. No 7, 8 meses, a gente vai vendo que vai perdendo essa questão do reflexo de protrusão da língua, né? Então, essa mobilidade, a criança vai tendo mais habilidade, né, com essa questão da língua, de movimentação, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Vai sentando sozinha com 8 meses, de 9 a 12 meses começa a ter habilidades mais manuais, engatinhar e andar com 12 meses. Claro que todo esse desenvolvimento motor que eu coloquei aqui é uma média. Seu filho, seu paciente, ele pode estar abaixo ou acima da média e mesmo assim ser normal. Isso é só um parâmetro geral que a gente tem para acompanhamento, mas não quer dizer que toda criança vai ter que andar com 12 meses ou só vai engatear com 9 meses. Isso pode se inverter, isso pode acontecer antes ou depois um pouco, tá? Então, aqui eu coloquei uma linha do tempo, né? Mostrando que desde o nascimento até os 2 anos, porque até os 2 anos a gente vai continuar chamando de alimentação complementar, de introdução alimentar, que é todo esse período é o período que a criança está conhecendo os alimentos, né? Então, do nascimento até os 6 meses, o aleitamento materno exclusivo, do 6 a 1 ano, o aleitamento materno com o início dessa alimentação complementar, que foi o que a gente falou. A partir de 1 ano, ele passa para a alimentação da família, com o aleitamento materno junto, e a partir dos 2 anos, a gente vai continuar com a alimentação sendo a maior parte da alimentação dela, com o aleitamento materno, se ele estiver sendo nutritivo para a criança e se for desejo da família, do bebê e da mãe, tá? Nesse primeiro momento tem uma velocidade e ritmo da mamada mais intenso, né? E a criança, ela consegue regular muito bem a fome e a saciedade. E eu digo nem tanto só até os 6 meses, mas essa boa ou quase ótima, eu diria, regulação de fome e saciedade, ela vai até os 3, 4 anos, tá? Então, nada de ficar... A gente tem que ter até cuidado nesse momento, que a gente está tão preocupado com se a criança está comendo, que a gente fica naquela, só mais uma colherzinha, só mais uma colherzinha, e a gente vai fazendo a criança até perder esse controle de fome e saciedade, essa regulação. Depois dos 6 meses, ele começa a observar mais atento, e a gente já foi falando desses marcos, né, que vão acontecendo. Uma coisa importante a falar é desse treinamento da pinça. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas quando vocês pegam uma criança, deixa eu pegar uma coisa para mostrar para vocês. Uma criança, quando ela é bem pequenininha, quando ela está lá com 6 meses, ela começa a pegar assim no alimento. Então, ela fecha com a mão toda. Então, quando a gente dá uma banana para a criança segurar, ela segura assim. Se você der um grãozinho de feijão, ela não vai conseguir, porque ela vai tentar agarrar com a mão toda e não vai conseguir, porque ela ainda não tem esse treinamento mais fino da pegada. Quando ela já está maiorzinha, lá para os 7, 8 meses, eu diria até, ela começa a pegar assim, com os dedinhos. Então, aí ela já consegue pegar alimentos menores e começa a catar, tá? Então, isso são também coisas que a gente observa. E os outros a gente já foi falando, quando está com 2 anos a dentição está mais completa e vai ter uma interação ainda maior, porque a criança está maiorzinha. E aí eu pergunto para vocês, quando que a gente vai iniciar a alimentação complementar, né? Eu falei que a criança está sendo amamentada, ela vai iniciar a alimentação aos 6 meses. Mas todos os casos a gente inicia a alimentação com 6 meses? Eu queria poder ouvir de vocês agora. Mas como não dá, eu vou seguindo e depois vocês vão me guardar nessas considerações de vocês para o final. Algumas recomendações de alguns profissionais dizem, será que com 4 meses? Mas se a mãe voltou a trabalhar, o trabalho dela, o retorno ao trabalho, muitas vezes no Brasil a gente sabe que a licença maternidade por lei é de 4 meses, a não ser aquelas empresas que são as consideradas amigas da criança, enfim, que tem o tempo mais prolongado. Mas, no geral, as mães voltam ao trabalho em 4 meses. E aí?
já que a mãe não vai estar junto, se ela não vai poder amamentar mais nesse período, assim, ao seio direto, né? A gente sabe que não é o tema da aula, mas a gente sabe que pode ordenhar e continuar oferecendo o leite materno em casa, mas ela deve começar com a alimentação complementar. Para os bebezinhos que nasceram antes do tempo, que nasceram prematuros, a gente precisa fazer idade corrigida? Ou seja, se ele nasceu lá com 1 semana antes do tempo, a gente considera que ele tem 1 semana menos de vida. Então, a gente só vai considerar que ele completou a idade depois do tempo que era para ele nascer, ou seja, depois das 40 semanas, que era considerado o termo. Então, será que se ele nasceu muito pequenininho, eu tenho que fazer essa idade corrigida para ele começar a introdução alimentar? Tem diferença se eu fizer a alimentação complementar? Se uma criança está em aleitamento materno exclusivo, ou se ela está em aleitamento materno misto, ou se ela está em uso de fórmula infantil? Tem diferença se a criança já tem algum dentinho, ou se ela não tem algum dentinho? Será que eu preciso olhar a dentição da criança para ela começar a comer? Essa é uma criança que ela tem alergia alimentar a alguma coisa ou não? Tem diferença? E aí eu falo para vocês que o principal que a gente tem que observar é o que está aqui nesse slide agora. O que é mais importante? Tem esse marco, essa orientação geral aí dos 6 meses, mas a gente precisa, além dos 6 meses, e eu falo 6 meses já tirando a confusão que é feita muitas vezes na nossa cabeça como nutricionista, e principalmente quem está começando nesse atendimento materno-infantil, é que a recomendação dos 6 meses é independente do tipo de aleitamento materno. Então, seja aleitamento materno com fórmula infantil ou aleitamento materno com fórmula, aleitamento com fórmula infantil ou aleitamento materno mesmo. Então, independe, tá? Então, mesmo que a criança use a fórmula ou toma o leite da mãe, ele tem a orientação de começar com 6 meses. Não vou nem falar dos casos que tomam leite de vaca, porque a gente não tem tempo para se aprofundar nesses casos. Mas falando da fórmula infantil e do leite materno, a gente começa a introdução com os 6 meses. Samantha, mas a questão que você falou da questão da prematuridade é uma coisa importante, não é? Imagina uma criança que nasceu lá com 30 semanas. Ela nasceu com quase 2 meses antes do esperado. Então, ela é um prematurinho bem importante. Será que com 6 meses de vida cronológico, sem considerar essa correção de idade, ele está pronto para comer? E aí é que a gente precisa fazer essas observações que estão nesse slide que a gente estava conversando. Primeira coisa, ele tem estabilidade corporal? Ele consegue ficar sentadinho na cadeira, ereto, ou você põe ele na cadeira e ele cai assim, e balança a cabeça? Imagina uma criança comer assim pendurada. Qual é a gravidade não consegue nem ajudar, a postura não consegue ajudar. Então, ela precisa ter uma estabilidade corporal. Imagina uma criança que, mesmo você progredindo com a alimentação, ela tem um reflexo muito intenso ainda da protrusão de língua. Então, você tá ali com a criança, você põe na boca e ela põe tudo para fora, porque ela faz assim. Muito intenso. O bebezinho ali que tá aprendendo no início, ele vai ter, mas não é tão intenso quanto uma criança que você vê que não tá preparada. Essa criança, antes de ela começar a comer, ela teve essa conexão mão-boca, que a gente fala? Então, ela teve a oportunidade de pôr as coisas na boca, não digo de comer, mas de pôr as coisas na boca, seja um mordedor, seja uma colherzinha que você deixou ela brincar, seja o próprio brinquedinho. Então, é muito importante essa conexão da mão com a boca, tanto com os brinquedinhos quanto com a própria mão mesmo. Então, vocês veem que tem muitos cuidadores que ficam tirando, né, a mão do bebê. Ai, tira essa mão daí, que nojento, fica babando tudo. E é super importante para o desenvolvimento dessa criança, para ela se preparar para comer. Imagina uma criança que nunca pôs nada mais sólido na boca. Como que vai ser a reação dela ao colocar uma colher na boca dela? Ao colocar um pedaço de brócolis, que seja. Se ela só teve contato com o leite, que era líquido. Então, isso é super importante. Quando a gente for colocar também a criança no momento de comer, é importante que ela tenha um local para comer e que a gente tenha um suporte. Então, a criança está um pouquinho molinha ainda, mas ela já consegue se sustentar de certa forma. A gente pode pôr ela no cadeirão. Vou colocar mais para frente lá algumas fotos. Tem gente que não gosta do cadeirão e tem uns bumbos que ele se adequa em cima até você pode colocar ele em cima da própria mesa, mas que dê um pouco de sustentação e de apoio, inclusive, para os pés da criança. Que isso é importante para ela não ficar pendurada e não ficar desconfortável na hora de comer.
É importante também que ela tenha um contato visual com a pessoa que está cuidando e que está alimentando ela, que está auxiliando nesse processo. Onde que ocorre essa refeição? Você vai começar a alimentação do seu filho no meio de uma festa na sua casa? Agora não, né? Que está na pandemia. Espero que não tenha festa em casa. Mas imagina num local totalmente com barulho, com ruídos e que incomode, que tire mais ainda a atenção da criança. Ela já tem a habilidade de fazer atividades bilaterais, que a gente chama, então passar uma coisa de uma mão para outra, essa criança já tem essa habilidade. A gente tem que favorecer essa posição 90 graus que a gente falou. Ela já tem habilidade para ter a curiosidade lá para manipular os alimentos com as mãos. Então, essas são algumas coisas que a gente observa. Então, tem um indicativo, um marco ali dos 6 meses, mas a gente precisa observar muita coisa. Não é a criança, fez 6 meses, amanhã é o dia. Já era. Tem que comer. Abre a boca, põe a colher na boca e come. Ou põe uma cenoura na boca e come. Não é assim. Se ela não estiver preparada, por mais que ela tenha atingido aquela idade, a gente fala que da mesma forma que a gente falou lá dos marcos do desenvolvimento, são períodos médios, são idades médias. Não é uma coisa, bater o martelo, é isso, tá? E aí a gente começa a falar de qual que é o melhor método, né? Então, aqui na foto da esquerda, na imagem da esquerda, tem um pai oferecendo uma papinha para uma criança, com uma colher, com um pratinho, tudo direitinho. E na imagem da direita, a gente tem um bebê que está ali sentado à mesa com a família e que não tem ninguém alimentando ele, né? Provavelmente ele está se alimentando sozinho. Então, com essas duas imagens, eu quis levar a ideia da introdução tradicional com a introdução baseada no método, que tem gente que não gosta que chame de método, mas de uma abordagem BLW ou Bliss também, né? Que é um aprimoramento que a gente pode ver isso mais em outras aulas mais aprofundadas. Então, quando a gente faz o método tradicional, a gente vai amassar a comidinha da criança e vai oferecendo, a gente vai auxiliando aquela criança a comer. E quando a gente faz o método BLW, a gente vai dar mais oportunidade para ela ir até o alimento, para ela explorar, para ela ter contato com os alimentos. Não se resume a só isso, mas eu vi até no congresso que teve do IB essa semana que teve uma aula só de BLW, né? Então, acho que vocês, quem teve a oportunidade de assistir, pode se aprofundar até mais. E aqui é importante a gente falar que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP, ela já reconhece o método BLW, né, como uma abordagem, né, junto com a alimentação tradicional. Eles deixam bem claros que não existe um melhor do que o outro, mas que os dois são opções. Inclusive, a gente pode fazer uma mistura. Então, eu quero dar um pouquinho para ele comer amassadinho e eu vou dar, eu fiz uma cenoura amassadinha para ele hoje e eu vou dar uma cenoura para ele comer. Então, a SBP ela já reconhece o método BLW juntamente com a alimentação tradicional como ambas possíveis e boas estratégias para iniciar a introdução alimentar. E aí a gente se pergunta que utensílio que eu vou usar, né? Eu vou usar uma colher, eu vou usar um garfo, eu vou usar um prato, eu preciso de cadeirão. E é tanta coisa, né, que a gente descobre, né, que tem. E aqui o que eu quero mais reforçar é o que não usar, tá? Então, não usa essas mamadeirinhas aqui que tem, tipo uma mamadeirinha que tem no canto esquerdo inferior. Digo isso não use ela para fazer a introdução alimentar. Ela pode ser usada, no caso, de uma fórmula infantil, ou se ordenhou o seu leite, quer oferecer, que ela tem tipo uma colherzinha na boca, em vez de ser um bico, ela tem tipo uma colherzinha. Mas por que eu digo para não usar ela na introdução alimentar? Porque para eu conseguir, provavelmente, passar a comida por essa mamadeira, entre aspas, ela vai estar tudo misturado ali dentro. E não é isso que a gente quer, tá? E aqui eu coloquei várias opções, tá? O cadeirão mais alto, o cadeirão mais baixinho, o bumbo, que é esse azulzinho aí no meio, que dá pra gente equilibrar bem a criança, só que normalmente a criança perde mais rápido, porque ele é mais justinho, mas ele também dá uma maior sustentação. Tem essas colherzinhas aí no canto superior direito, que elas são furadinhas, então você consegue melar ela na papinha e a criança consegue pegar e chupar ela, muito mais fácil do que, às vezes, uma própria colher tradicional. Mas tem criança, eu coloquei até lá embaixo, uma colher tradicional, né, que a criança às vezes se identifica mais, mas é importante a gente falar aqui para não serem colheres muito côncavas, muito fundas, porque aí senão a gente tem que fazer assim, né? Põe na boca da criança e puxa para cima.
E o importante é que a gente deixar a criança, levar a colher até a boca da criança, com a permissão dela, e ela fazer esse movimento para retirar a comida lá. Então, se for uma colher que seja muito funda, que seja muito côncava, vai dificultar esse movimento. E aqui eu coloquei os alimentos que o bebê não deve comer, né? Que a gente fica... o que é que pode comer nessa fase? A maioria ele pode comer, mas eu trouxe para vocês o que eles não podem comer. Então, aos 6 meses, na verdade, nesse primeiro caso do açúcar, até os 2 anos, ele não deve consumir açúcar. E eu falo não consumir açúcar em preparação também, não é só, adicionei açúcar na mamadeira, adicionei açúcar no mingau. Não, é não consumir açúcar, não consumir o famoso biscoitinho maisena ali, que tem açúcar na composição e mais um monte de tranqueira. O mel também não é recomendado nesse período, nessa janela de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, por conta que ele pode ter contaminação com botulino, do Clostridium botulino, e isso pode gerar uma infecção aí para a criança, que nós adultos ou os maiorzinhos já têm uma defesa mais forte, mas que os pequenos não têm. O leite também não é recomendado, especialmente nesse primeiro momento de introdução alimentar. Mas a gente vai, se vocês pegarem o guia novo, vocês vão ver que a partir dos 9 meses, para os bebês que usam fórmula infantil, o leite de vaca ele já é liberado. O que eu costumo orientar na minha prática clínica? O leite de vaca em preparações. Então, eu fiz um bolinho de banana e foi ali uma xícara de leite para um bolo inteiro. Então, em preparações é uma coisa, mas você não vai oferecer o leite de vaca intacto ali para a criança. O sal, eu até coloquei uma interrogação, porque o guia também, ele coloca isso, que você pode temperar com pouco sal, o tempero da família, mas a gente sabe que o consumo do brasileiro já é acima, então eu não acho prudente a gente orientar isso para as famílias, uma vez que o consumo da família provavelmente vai ser acima. Então, não vai fazer com que a criança tenha problema de falta de sal, ou até do próprio iodo, né, que é uma das justificativas. Não se preocupem. Os suquinhos aí, que são completamente contraindicados, e os industrializados, eu coloquei um exemplo aqui do miojo e do biscoito, mas qualquer outro industrializado. E é bom lembrar que nem o guia do Ministério da Saúde, nem a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam suco para menores de 1 ano. Então, come a fruta, não o suco. O suco, ele concentra mais os açúcares da fruta, ele perde, na maioria das vezes, perde fibra, porque na maioria das vezes a gente coa também, então dá menos saciedade, enfim, tem várias coisas do suco. E quando essa introdução ocorrer, se ocorrer, a gente tem que limitar o máximo de 120 ml por dia, tá? E esse é um slide polêmico que eu até trouxe da minha aula de introdução alimentar, que é se eu posso oferecer esses alimentos aí. Então, fazendo rapidinho, esses alimentos estão no slide anterior? Não pode? Não. Então, eles podem ser oferecidos. Sim, Samanta, mesmo o caranguejo que está aí para chocar mesmo o amendoim que está aí para chocar, a castanha, tá? Eu coloquei até a foto da laranja, porque tem essa história, só pode laranja lima, né? E não tem nada a ver. Todos esses alimentos, eles podem ser oferecidos. Claro que não tem necessidade de uma criança estar aprendendo a comer. Hoje eu vou dar uma pata de caranguejo na mão dela, tem bom senso, né? Mas não é uma coisa que é proibido de oferecer. Inclusive, todos esses alimentos são indicados que a gente ofereça, porque a gente tem uma coisa que a gente chama de janela de oportunidade. Então, a gente precisa oferecer os alimentos no período certo, tá? Que é no período de introdução alimentar. Porque alguns trabalhos, né, eles já mostram, eu coloquei até um exemplo aí de referência no rodapé, que o índice de alergia, quando a introdução alimentar é tardia, ou seja, a partir de 1 ano, ela é maior do que se ela for oferecida nessa janela de oportunidade, tá? Então, eu posso oferecer qualquer um desses alimentos, coloquei o feijão, porque muita gente tá com aquela ideia também de só o caldinho, e não, eu posso oferecer tudo, todo o feijão, né, todos os grãos, da forma natural deles, mas tomando cuidado, não vou dar um amendoim pequenininho que pode travar lá na garganta da pessoa, mas a gente pode usar, tem amendoim numa preparação, num bolinho que eu fiz, num biscoitinho, não tem problema nenhum, tá? Isso tem estudos não só brasileiros, mas estrangeiros, inclusive eu dou exemplo dos Estados Unidos, que eles têm costume de usar manteiga de amendoim, né, em preparações e tudo, e existe essa orientação da mesma forma, tá? Então, o que ele deve comer, né? A gente falou o que ele não pode. Tudo o que não estava naquele slide lá do leite, do sal, do açúcar. Então, o bebê ele pode comer de tudo. Aqui está a Helena, uma fofa,
comendo aí o pratão, na verdade já tá quase raspando, né? Então, a gente vai pôr no pratinho da criança todos os grupos alimentares. O grupo das carnes, se o bebê for onívoro e a mãe quiser seguir, os pais quiserem seguir essa linha, seja por carne, seja carne de boi, de vaca, de porco, ovo, vísceras, enfim, qualquer tipo dos alimentos do grupo das carnes. A gente vai colocar o grupo dos cereais e massas, então, o arroz, o pão, o macarrão, ou raízes também, né, que entram aí no grupo, os legumes e as verduras também, a gente pode dar folha para bebê, apesar de ter essa polêmica aí em torno das folhas, gente, só eu digo, pica que nem cheiro verde, que nem salsa, cebolinha, coentro, né, e a gente pode oferecer ali misturado até na saladinha mesmo. E uma leguminosa, que nem sempre é o feijão, que a gente sabe que é preferência, mas é até importante a gente oferecer outros tipos para a gente dar oportunidade para a criança conhecer. Então, grão de bico, lentilha, ervilha. E no começo a gente vai oferecer da forma correta, amassadinho, para a gente não ter risco, né, não ter nenhum problema, né, com esses que são muito pequenininhos, por exemplo, feijão. Mas tem que oferecer, deve oferecer, tá? Lembrar que a gente não deve, em hipótese nenhuma, não vou dizer nenhuma, né? Porque sempre tem as exceções, uma criança tem uma doença, tem algum problema de deglutição, que isso, os fonos dão banho na gente, né? De conhecimento sobre isso, mas a gente não tem essa indicação, de modo geral, de liquidificar, de peneirar o alimento. Ele é só amassado no garfo, como está nessa foto aí. Isso se a gente estiver falando de alimentação no modo tradicional, né? Então, nos 6 meses bem amassadinho, nos 8 meses a gente vai deixando alguns grumos e a gente vai evoluindo até chegar no padrão da família, tá? Quando a criança é muito pequenininha, eu gosto de oferecer uma comida um pouco mais molhadinha para facilitar essa questão da manipulação, né, do alimento na boca mesmo. Então, é uma coisa que ajuda, apesar das crianças serem fãs das coxinhas de galinhas e pegar na mãozinha, assim, elas adoram. Então, isso eu falei aqui na questão da orientação tradicional, mas a gente sabe que a gente tem a forma do BLW também, que a gente tem um corte específico e a gente pode dar os pedacinhos para as crianças manipularem também, ou fazer o mix, né? Dar um amassadinho aqui, por exemplo, tá a abóbora amassadinha, acho que é cenoura, né? Acho que é cenoura. Uma cenoura amassadinha, então eu dei um palitinho, como nessa foto aqui do adulto, para ela segurar na mãozinha, se ela for pequenininha vai segurar assim, né? Ainda, e conseguir também interagir com esse alimento. E a pergunta mais feita no consultório quando o assunto é introdução alimentar: quanto que eu vou dar para o meu bebê comer? Eu já dei um spoiler lá no início da aula, né? Dizendo que não é para preocupar com a quantidade, mas sim em oferecer, em dar oportunidade para o bebê conhecer o alimento. Então, nessa primeira fase de introdução alimentar, o bebê está ali para conhecer o alimento. Ele está ali para pegar, ele está ali para tocar, para cheirar, para brincar, muito mais do que comer. Então, se seu bebê é aquele bebê que a gente chama de bebê comilão, que ele vai lá, abre a boca, tá super interessado e come, ótimo. Mas se ele só fez lá, cheirou, espalhou tudo no cadeirão, jogou para cima, saiu comida até no cabelo, ao pé, mas só não tem na boca, tá tudo bem também. Porque o principal que ele tem agora garantido é o aleitamento materno. Ele tem o aporte nutricional mais importante, que é nessa primeira, que é o aleitamento materno que sustenta isso, né? Então, não se preocupem com quantidade, tá? O bebê sabe, lembra que a gente falou que ele regula a fome e saciedade? Então, ele sabe o quanto que ele precisa comer. E não limitem também quanto, ele não quis comer nada, então eu não vou dar leite, porque se eu der leite, ele não vai querer comer mesmo. Lembra que a alimentação sólida é complementar? Então, o principal alimento dele, o conforto, a segurança dele está no leite ainda. Tá? Então, permita que seu bebê tenha essas escolhas, porque ele sabe escolher o quanto e o que ele deve comer. Tá? Claro que o que ele deve comer, você oferecendo os alimentos saudáveis, né? E como eu estava falando, então ele está numa fase que ele está aprendendo a comer. Então ele vai envolver o tato, ele vai querer pegar, ele vai querer cheirar, ele vai querer olhar quando são coisas muito cores vibrantes, né? Eles têm muito interesse. A gente vê isso muito com a manga, né? Quanto eles adoram a manga, o carocinho da manga. Essa questão até da audição, a gente comer a audição, mas imagine quando ele escuta uma coisinha mais crocante, a sensação que a gente tem, adulto, né? Em comer, sei lá, um biscoito que seja mais crocantezinho, é diferente de quando a gente come um purê, que é mais macio. Então, até esse barulhinho que a comida faz, o crocante da alface americana, por exemplo,
E aí ele vai chegar no paladar, mas é um processo. Como eu falei, a gente tem que favorecer essa questão da alimentação em família, do ambiente, da interação com a família também. É muito complicado, a gente quer que a criança coma às 5 horas da tarde, mas ninguém está comendo, ninguém está interagindo. Talvez você não vá jantar com ela, mas tenta manipular e participar desse processo para ela não se sentir diferente. Ah, por que ninguém está comendo e eu tenho que comer? Tá? Então é muito importante essa interação. E aí as mães falam, ai, mas e se ele não gostar, né? E agora, o que é que eu vou fazer? Primeiro, careta é normal. Vocês vão ver muitos bebezinhos fazendo assim, quando vão comer a primeira vez. Então, é estranho, é diferente, a textura é diferente, não só o sabor. Coisas mais azedas fazem até a gente fazer careta muitas vezes, mesmo gostando. E não compare seu paladar com o paladar da criança. Dê sempre oportunidade para a criança conhecer. Então, não é porque eu não como um maracujá, por exemplo, de sobremesa, na colherzinha, porque eu não vou dar para o meu filho. Ele tem que ter essa oportunidade de conhecer e ele escolher se ele gosta. Na maioria das vezes, ele pode fazer careta, ele pode rejeitar aquele alimento por uma simples inexperiência, porque ele está conhecendo. Então, eu tenho que oferecer repetidas vezes para ele ir se dando, né? Ele ter essa oportunidade de conhecer. E aí, eu já ofereci 500 mil vezes, e a criança não gostou, aí tudo bem. Eu disse que todo mundo tem direito a gostar de uma coisa. Eu não gosto de pepino, eu, Samanta. Então, se ele não gosta de uma fruta, não tem problema nenhum. Não dá para a criança ter uma seletividade tão forte que ele não gosta de nenhum alimento daquele grupo. Por exemplo, não come nenhuma fruta, não come nenhum tipo de leguminosa, não come nenhum tipo de cereal, não come nenhum tipo de legume. Aí é um problema, a gente tem que tratar. Mas se ele não gosta de uma coisinha, deixa ele. Muitas vezes a gente encasqueta na banana, mas banana todo mundo come, meu filho não gosta, deixa ele. Você já ofereceu de várias formas, em diferentes momentos, em diferentes formas de preparação? Aqui eu coloquei até um exemplo da abobrinha, que uma tá com abobrinha com carne, outra tá uma abobrinha em fatias. Aqui no canto direito tá tipo um espaguete, em cima tá tipo um creme. Então, tudo é abobrinha. Você ofereceu de várias formas os alimentos? Então, antes de dizer que não gostar, dê oportunidade para o seu filho. E também tem que considerar toda a rotina de adaptação que a criança está aprendendo aí a comer, né? Atenção é uma coisa importante para a gente falar para os pais, que vai ter uma mudança nas fezes, então a gente vai. A nutricionista recebe muita foto de cocô, né? Ainda sendo nutri de criança. Então a mãe manda mesmo, e eu falo, pode falar, pode mandar foto, não fique constrangido, porque eles ficam desesperados quando começam a ver, ai meu Deus, saiu um milho no cocô do meu filho, ai, ele não tá mastigando. Ai, mas será? E vira uma preocupação, ai, mudou a consistência, né, das fezes. Então, é normal. Uma criança que ela só comia ali, só tomava líquido, né? Só ingeria líquido, ela tinha as fezes muito mais pastosas, muito mais para o líquido do que para o sólido. Então, agora que ela vai começar a comer pedaços e que ela ainda, apesar dela não ter dentinho, né? Que eu até coloquei lá nas perguntas, ela consegue mastigar com a gengiva mesmo, ela tem essa força, alguns pedacinhos passam inteiro e vão para lá nas fezes. E só por ela ter esse contato com os alimentos mais sólidos, ela também vai ter as fezes mais endurecidas. Endurecidas no sentido ainda na consistência correta, tá? Não falo endurecida constipada. E também a questão da escovação, que é importante, a gente não é odontopediatra, mas é importante a gente alertar os pais a procurar a orientação correta, porque a partir do momento que ela começa a comer comidinha, ela precisa também fazer a escovação dos dentes. E essa aqui eu trouxe umas frases para provocar vocês. O que vocês acham dessas frases, né? Que a gente ouve muito por aí, né? Se a criança não come ou come errado, a culpa é do pai, é da mãe. Ah, não, com o tempo a criança vai aprender a comer, né? Ela come, não tá comendo agora, é uma fase, deixa que vai comer. Ah, comer é instintivo. Todo mundo come. Ah, comer é prioridade do corpo, é número 1. Então, ela vai comer. Ah, comer é muito fácil. Ah, tá sem comer, é porque ela só quer mamar. Isso eu já até comentei, né? Ah, deixar ela com fome que ela come. Que em casa que tem comida, a criança não morre de fome. Se a criança tá com fome, ela vai comer. Então, assim, essas são frases que são mitos, tá? São mitos da nutrição materno-infantil. Então, a partir do momento que você tem essa queixa, avalie bem o seu paciente. Pode ser uma fase, mas pode não ser também. Nem sempre é.
uma fase, nem sempre vai passar, tá? Então, cuidado com essas frasezinhas prontas que a gente vai ouvindo e vai reproduzindo, que muitas vezes a criança tem realmente um problema, uma dificuldade alimentar, uma seletividade extrema, e a gente está dizendo que vai passar, que é culpa só dos pais, tá? Então, muito cuidado com essas frasezinhas prontas que a gente vai ouvindo e reproduzindo, tá? E evite, né, forçar a criança a comer, evite os distrativos, quase que não sai. Alimentar fora da mesa, aquela história da criança correndo pela casa toda e você com a colher atrás, ou ela engateando, né, se for menorzinho. Ou então de disfarçar os alimentos menos... Ah, ela não gosta de beterraba, vou bater ela aqui no caldo do feijão e eu taco nela que ela vai comer. Não faz isso. Dá a oportunidade dela conhecer, põe no prato. Mas ela não vai comer, Samanta, eu tenho certeza que eu vou pular. Mas põe. Faça um combinado com ela, ó. Você escolhe aquilo que você vai comer menos. Você tem que comer de tudo um pouco. Você pode escolher o que você mais gosta de comer mais, mas você pode escolher menos. Isso para as crianças que já estão verbalizando, né? A gente falou que a introdução alimentar ela vai até os 2 anos. Então, a gente pode fazer esses combinados. Mas nada de ficar escondendo, tá? Muito cuidado, porque isso pode levar a um problema lá na frente. E evitar as frases também do, se raspar o prato vai ganhar sobremesa, vou ficar triste se você não comer. Às vezes a criança não tá bem e ela vai ser obrigada a comer. Ou você vai forçar ela a ultrapassar o limite dela de fome e saciedade? Se você não comer, não vai brincar, viu? Começa na ameaça. Mas só mais uma colherzinha, a gente falou disso também, né? Lá no início. E aqui eu não vou ficar lendo tudo, até para não me prolongar, mas esse é um quadro extraído lá do Guia Alimentar para os menores de 2 anos, que ele fala de todos esses marcos de aspectos de desenvolvimento infantil e dos sinais de fome e saciedade para cada uma das fases, até os 12 meses, né? Ele coloca, dos 12 meses ele vai para a faixa de 1 a 2 anos. Então, ele fala tanto do desenvolvimento quanto quais são os sinais de fome e saciedade. Quando ele está com fome, o que ele manifesta aqui nos 6 meses, né? Aí ele chora, ele inclina para frente, quando a colher está próxima, ele quer chegar lá perto, ele abre a boquinha, então ele vai demonstrando vários sinais. Ou então ele não quer mais, ele está satisfeito, mas se botou no prato, né? Vai ter que comer, porque na sua cabeça era aquela quantidade que eu prescrevi na minha dieta para a criança. Ela tem que comer 5 colheres e tem 3 no prato ainda. Aí a criança já tá assim, ó, vai para o lado, vai para o outro, e a gente com aquela colher perseguidora, assim, atrás da criança louca, e a criança desesperada, mas você acha que ela tem que comer. Então, assim, presta atenção que isso é um sinal que ela tá te dando. E aqui tem os de 7 a 8 meses, né, que eu coloquei, que eu também fui colocando para vocês, de 9 a 11 meses, e, por fim, de 1 a 2 anos. Então, depois vocês posso disponibilizar o material para vocês, mas esse é um quadro lá do guia infantil. Outra coisa que é importante a gente se preocupar quando a criança começa a alimentação é com água, tá? Então, começou a comer, tem que dar água. Lembra que a gente falou que lá no aleitamento materno exclusivo não precisava de água? Aqui precisa. Que aqui a gente está dando uma oferta muito maior de sólido, de fibras para a criança, então a gente tem essa necessidade de água. Vou só dar não é o assunto da aula, mas existe muito a dúvida, né, se precisa da água quando está em uso de fórmula infantil antes dos 6 meses, ali até antes do início da introdução alimentar, e aí tem uma divergência um pouquinho entre as orientações. Eu oriento que não dê água, a não ser que você veja sinais que sejam demonstrados pela criança que tá necessitando de água. Então, a criança tá usando fórmula infantil antes dos 6 meses e tá com um cocô muito duro. É melhor fazer o quê? Dar um mamão para soltar, ou dar óleo vegetal, ou começar a dar probiótico, remédio, ou dar água. Então, eu dou a água. Mas se a gente vê que a fórmula tá diluída direitinho, que a criança tá indo super bem, não tem necessidade nenhuma, isso é amparado pelos guias também, tá? E o mais importante é tornar a introdução alimentar prazerosa e prática, nada de ficar nesse desespero, nessa preocupação imensa. Curta esse momento junto com o seu paciente, ou se tiver mães e pais aqui, né? Aproveitem, deixe que ele aproveite e conheça os alimentos. Aqui a manga que eu falei, a Helena aqui embaixo, chupando manga, a Luísa também aqui chupando manga com a fralda toda suja, e aí tem a Malu, os miguéis, que eu disse aqui, coincidentemente, tem 3 miguéis nessas fotos, e, enfim, mas vocês veem que eles estão com a carinha de
que estão aproveitando, eles estão curtindo, não é nada forçado. Eles vão ao encontro da comida, eles estão participando. Então, dê essa oportunidade para o cliente de vocês, para o paciente de vocês, ou até para o filho, sobrinho, enfim, né? E aqui são os 2 materiais que eu me basei, principalmente para dar essa aula. O guia, como eu falei, ele é super fresquinho, ele saiu no final do ano passado, né? A gente estava, eu lembro quando eu comecei a dar aula no IB, a gente estava só com os preliminares, né? Com as fotos tarjadas, assim, e agora a gente já tem ele prontinho, incrível, assim, o guia. Ele entrou muito na pegada do guia adulto, né? Então, da orientação mais da questão social, da família, da interação, além do alimento, além do comer, porque comer vai muito além do pôr na boca, né? E aqui também o manual da SBP, né? Junto com o Departamento de Nutrologia, que também tem as orientações, e a gente não precisa ficar com preconceito, mas é de médico. É de médico, mas tem participação de nutricionistas, assim como no guia alimentar também tem participação de pediatras, de nutricionistas e toda uma equipe muito boa, tá? Então, eu agradeço muito, fico aberta agora para as perguntas, aqui está meu e-mail, quem precisar entrar em contato, e aqui estão os Instagrams, se vocês puderam tirar foto, compartilhar conhecimento, me marque lá, que eu vou amar ver vocês e conhecer também cada um que estava aqui compartilhando esse momento comigo. Muito obrigada. Oi, Samanta, obrigada, a gente que agradece. Vou abrir meu vídeo aqui. Olha aí. A gente que agradece, Samanta. Eu queria saber do pessoal se tem perguntas, aproveitar essa oportunidade aí para estar tirando dúvidas com relação ao conteúdo. O chat está calmo, todo mundo tranquilo, sexta-feira. Eu tenho certeza que ninguém dormiu, porque essa aula não deu para ninguém dormir, não dá para ninguém dormir. Espera, ninguém cochilando, por favor. Mas, de qualquer forma, Samanta, muitíssimo obrigada aí por disponibilizar o seu tempinho aí, que eu sei que é corrido com esse doutorado que deixa a gente louca. A gente vai ver se daqui para o final surge alguma pergunta. Caso você não esteja aqui mais, a gente vai passar, né, para o professor Rinaldo, que eu sei que você tem compromisso agora. Está em casa, mas cheio de compromissos. Mas aí qualquer dúvida que fique aqui no chat, depois eu posso estar pegando o contato do aluno, estar conversando com você para estar fazendo esse link, tá bom? Pode mandar e-mail, lá a Luana tem meu e-mail, eu disponibilizei para vocês, pode mandar lá no direct do Nutrição que eu respondo. Acho que teve uma pergunta aí da Cláudia. Sobre o própolis, qual a idade que já pode começar a utilizar? Acho que Luana até é mais craque nos própolis que eu, que é da fitoterapia, né? Acho que a pergunta é para você, mas tem que ver muito por que a gente está querendo usar o própolis na criança, se tem realmente indicação. Eu não vejo indicação muito clara para uma criança tão pequenininha de usar própolis. Não. Mas se for usar, se tiver uma recomendação expressa de um fitoterapeuta ou de alguém que trabalhe com essa linha e tiver orientação, eu oriento que use o não alcoólico, já que é uma criança pequenininha. Então, é isso que eu tenho para falar do própolis. Não sei se tem alguma coisa de idade, Luana. Na verdade, a minha área não é infantil, mas o que eu posso, dentro da área da fitoterapia, ajudar é que tem que ver qual realmente é a necessidade dessa criança estar usando o própolis, o porquê que ela vai estar tendo essa indicação, quem que indicou e o motivo específico, né? Tem muitos dos fitoterápicos que a gente não indica de forma nenhuma via oral para crianças menores de 2 anos, né? Tem alguns que são mais tranquilos, como um chazinho de camomila, um chazinho de erva doce, que a gente pode estar fazendo esse aconselhamento dependendo da necessidade, mas provavelmente esse própolis, quem indicou, provavelmente deve estar pensando no sistema imunológico, né? Que é o que é mais visto hoje, é tomar própolis. Mas para criança existem outros meios de a gente estar fortalecendo, né? A gente pode talvez usar essa palavra, ou fazendo a manutenção desse sistema imunológico de outras formas. Então é interessante que o nutricionista converse com a mãe, que às vezes é uma mãe que chega, posso dar própolis para o meu filho? Exatamente.
Senão daqui a pouco a gente está dando shot para a criança, né? Para saber por que a mãe está querendo dar aquele própolis, que provavelmente ela olhou na internet alguma coisa que o própolis era sensacional. Então, vale a pena tá vendo o motivo para estar entrando com outros recursos. Obrigada, ela falou. Olha, outra pergunta. Você falou que a partir dos 2 anos pode continuar com o aleitamento materno. Não com a mesma necessidade, mas a forma. Pode continuar utilizando? Você conseguiu acompanhar e entender? Então, vamos lá. O aleitamento materno pelo Ministério da Saúde, né, e pela Organização Mundial da Saúde, ele tem a recomendação de de continuar até 2 anos ou mais. Então, até 2 anos a gente é considerado super importante. E a partir dos 2 anos a gente vai ver, dependendo da necessidade do que os pais querem, mas ele não tem mais aquele papel tão essencial. Com certeza não vira água, porque também tem esse mito, né? Que depois de 2 anos vira água, não presta para nada. Duvido que leite materno um dia, em algum momento, deixe de servir para alguma coisa. Tá? Então, com certeza, ele é um alimento nutritivo e ele pode continuar fazendo parte da alimentação da criança. A partir dos 2 anos, tranquilamente. Inclusive, o que eu falo na minha aula é tipo, não façam cara de meu Deus, uma criança de 10 anos mamando. Eu não tenho nada a ver se ela está mamando. O peito não é meu, a necessidade fisiológica não é minha. Então, cada um sabe o que faz. A orientação é 2 anos ou mais. Então, se tiver uma de 20, não façam cara de deixa a mãe quieta. Tá? E aí, quando a gente fala da fórmula infantil, a indicação de uso de fórmula infantil pelo guia alimentar é de até 9 meses ou 1 ano, a fórmula mesmo. E pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a indicação da fórmula infantil é até 1 ano. Então, o guia ele já libera a partir dos 9 meses, e a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela bate o martelo e diz que é a partir de 1 ano, da fórmula. Samanta, deu 1 ano, preciso continuar dando algum leite para o meu filho? Eu posso usar o leite de vaca, tradicional, normal, para uma criança a partir de 1 ano. Ou, Samanta, mas eu não quero dar leite para o meu filho. Então, eu vou usar outras opções para substituir os nutrientes que estão ali presentes no leite. Tá? Então, eu posso ter a opção de continuar com o leite ou não. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta da Luana, mas a fórmula infantil não tem necessidade de continuar usando a partir de 1 ano, e muito menos agora o guia alimentar ele bateu muito forte nos compostos lácteos, né? Que não tem necessidade de a gente estar dando, a gente pegar aquela mesma ideia de estar dando um alimento ultraprocessado, até que ponto eu preciso estar dando um leite que não é leite, é composto, né? Porque a gente sabe que é no mínimo 50% de leite, mas e os outros 50% que é colocado dentro daquela lata? Então, se eu posso dar o leite mesmo de vaca, é muito melhor, ele é muito menos processado do que um composto lácteo. Tá? Perfeito. Mais perguntas? Não? Então tá bom. Então a gente encerra aqui. Samanta, vai lá para o seu compromisso. Muito obrigada. Agradeço a vocês, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar com a turma, já conhecer aí pelo menos os nomes, né? Um pouquinho antes, espero que em breve a gente esteja junto para ter essa aula final de semana todos juntos. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Vou entrar agora, pessoal, com o professor Rinaldo. Queria saber se Rinaldo já está aí firme e forte. Oi, professor, tudo bom? Um prazer. Não conheço pessoalmente também. Deixa eu abrir seu vídeo. Meu nome é Luana, você já acompanhou no comecinho aí, eu sou a coordenadora dos cursos de nutrição. É um prazer tê-lo aqui, né, nessa turma. Tá uma turma pequenininha, mas eu costumo dizer que quando a turma é pequena, é porque aqueles que entraram aqui realmente estão muito interessados em aprender sobre o conteúdo, não é verdade? O professor Rinaldo, ele participou agora também do nosso congresso de nutrição. Eu não sei se tem desses alunos aqui, né, que acompanhou a palestra dele, foi sensacional. Parabéns, obrigado. Rinaldo, aproveitando a oportunidade para parabenizar. Obrigado. E o professor Rinaldo, ele é nutricionista, palestrante, especialista em nutrição esportiva e suplementação e também antropometrista.
antropometrista. Fica mais fácil falar assim. De pessoas. E aí, o professor Rinaldo hoje vai estar falando sobre alguns insights sobre a obesidade, né, professor? Exatamente. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Certo. A Luana está falando aí no chat que o congresso foi ótimo. Obrigada, Luana. Que bom que participou. A gente teve realmente um grupo de professores que deram um show nas palestras. Foi muito bom mesmo. E a tela, tá vendo? Tá ótimo, tá perfeito. Eu vou deixar a palavra com você agora, professor. Qualquer coisa, eu tô por aqui, é só dar um grito. Obrigado. Tá joia. Uau! Bom, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Boa noite nessa sexta-feira, né? Sextou nessa quarentena. Para quem não me conhece, meu nome é Rinaldo Caporal. Eu sou nutricionista e tenho especialização em nutrição esportiva e suplementação. Aí você fala, pô, tem especialização em nutrição esportiva, vai falar sobre obesidade? Eu também gosto de estudar outros temas. A obesidade é um deles. Eu gosto de temas que têm um nível de complexidade grande. E muitas vezes, principalmente quem não tem um conhecimento muito aprofundado do assunto, acha que obesidade é um tema, basicamente, calorias que consome versus caloria que se gasta. Resolveu o problema. E a gente vai ver que, de fato, é mais que isso. É um pouquinho mais complicado. Por que o tema da palestra é Insights? Porque, como a professora Samantha, inclusive muito boa a palestra da professora Samantha, falou, é impossível a gente exaurir um tema em 1 hora. Pelo menos eu não tenho essa capacidade. E se fosse possível, se eu tivesse que escolher, ainda seria mais interessante ter esse tipo de tema como uma matéria mesmo de faculdade, durante 6 meses, porque é muito complicado, é um negócio, é um bicho de 7 cabeças. Eu postei um diagrama agora há pouco, falando sobre controles homeostáticos de comida, e deu vontade de chorar, porque é muito complicado mesmo. E por que dessa foto aí, de um cara extremamente magro, né, em um dos lados, está representando esse tema de insights sobre a obesidade? A gente vai ver daqui a pouquinho. Primeiramente, um disclosure: eu não tenho nenhum conflito de interesse comercial ou ideológico com nada que eu vou falar aqui, e meu único interesse é passar para vocês um conteúdo legal, atualizado e embasado cientificamente. A gente vai falar o que de obesidade? A gente vai falar um pouquinho de etiologia, alguns fatores que estão associados, o que a ciência diz a respeito. Vou trazer algumas coisas bem antigas e bem recentes. Eu gosto muito de história, então eu vou trazer algumas coisas, alguns dados históricos também. Eu acho que isso é importante, né? E eu gostaria de começar com essa pergunta extremamente polêmica, principalmente no contexto que a gente tem vivido atualmente. Existe a questão de gordofobia, e realmente a gente não pode fechar os olhos para isso. Existe também pessoas romantizando a obesidade, que também eu acho que são 2 extremos, e geralmente, quando a gente vê extremos, a resposta está mais ou menos num denominador comum entre eles, né? A obesidade, bem antes, inclusive, dessa época, do Dr. Malcolm Fleming, já era considerado uma questão de doença. Na verdade, era uma corpulência extraordinária que poderia ensejar doenças, né? E desde 1750, mais ou menos, que foi quando ele falou isso, a gente já tinha uma ideia. Se a gente puxar bem mais para trás, na época medieval, a gente já pode ter uma noção, por exemplo, do pecado da gula. A gula já era vista como uma coisa não interessante do ponto de vista ético e também de saúde, né? Acontece que obesidade, de fato, é uma doença. Mais especificamente, ela não é... É difícil botar palavras nesse assunto, mas vou ler exatamente o que o Guideline escocês falou aqui de 2010, Guideline de obesidade, né? Obesidade é definida como a disease process, ou seja, um processo de doença, caracterizada por um excesso de gordura, uma acumulação excessiva de gordura, e muitas vezes essa gordura é localizada em órgãos específicos. Disease process, a gente tem que ter uma noção disso, porque ela dá uma conotação disso aqui, continuidade. É uma coisa progressiva. O que isso quer dizer? Algumas pessoas, por exemplo, podem carregar
uma quantidade de gordura excessiva e agora, nesse exato momento, não tem nenhum problema. Você vai olhar o exame de sangue dele, vai estar insulina boa, glicose ok, lipidograma ok. Falei, cara, como é que é possível? De fato, existe essa questão de obeso saudável, apesar de eu não gostar do nome. Aí outras pessoas falam obeso metabolicamente saudável. É uma coisa pessoal minha, mas eu acho que o mais certo, talvez, seria obeso sem alterações metabólicas aparentes. Eu acho que isso aí satisfaria melhor a descrição dessa população. E por que eu botei um lutador de sumô aqui? Porque é uma população que carrega uma quantidade grande de gordura, e se a gente observar, principalmente nos períodos que eles não estão aposentados, eles têm um lipidograma bom, via de regra, eles têm um acúmulo de gordura não visceral, que é uma gordura que é menos pró-inflamatória, enfim. E são indivíduos extremamente aptos do ponto de vista físico, né? A gente fala, mas é só uma pessoa que carrega muita gordura, não deve ser muito forte. Inclusive, a segunda maior pessoa na literatura científica que tem o maior índice de massa livre de gordura é um lutador de sumô. Ele tinha, salvo engano, era coisa de 170 quilos e 120 quilos de massa livre de gordura, ou seja, tecido que não tem gordura junto, basicamente isso, né? Aí vocês podem se perguntar, mas sendo assim, eles eram saudáveis mesmo? É aquela coisa, é muito difícil dizer o que é saudável, né? Porque eles estavam apresentando exames, eles apresentam muitas vezes exames ok. No entanto, a gente tem literatura científica apontando, por exemplo, que os lutadores com maior IMC também têm um risco de mortalidade maior. Não só em um estudo, mas tem outros, né? Tem meta-análise sobre isso, sobre obesos metabolicamente saudáveis. E a gente pode observar na meta-análise aqui, ó, no cantinho aqui, a gente consegue observar que está deslocado para a direita o flourish plot, né? Esse gráfico, quando você desloca um pouquinho para a direita, significa que você está favorecendo o tratamento, o placebo, ou no caso aqui está aumentando o risco de mortalidade. Ou seja, mesmo pessoas que têm uma quantidade de gordura alta e não tem nenhuma alteração metabólica, mesmo assim, eles tendem a ter um risco maior de doenças cardiovasculares e de morte, né? Então, a gente pode encarar esse processo de doença como se fosse uma roleta russa, né? Pode ser que agora, você carregando um excesso de gordura não tenha nenhum problema, mas passa-se 10 anos, mais ou menos, aí começa a aparecer indícios de, talvez, resistência à insulina, aí passa mais 20 anos, você começa a ter problemas maiores, e aí você vai aumentando, consequentemente, o risco de doenças e o risco também de mortalidade, né? Isso aqui é bem legal, esse gráfico, e apesar de não parecer, essas pessoas têm a mesma quantidade de gordura. É porque a escala de foto, ela não ficou bem representada, mas na legenda que tinha embaixo da foto, eles diziam, essas pessoas têm a mesma quantidade de gordura. Só que tem um porém. Essa pessoa aqui, isso aqui são os órgãos dela, tá? Essa parte cinza é gordura visceral. Gordura que está entre os órgãos. Gordura ectópica, ou seja, uma gordura que potencialmente vai causar problemas metabólicos com uma avidez maior. É uma pessoa que tem um risco bem maior de ter problemas de resistência à insulina, de síndrome metabólica, dentre outras coisas. Aqui tem muito menos gordura visceral. Se você observar, tem mais esse tipo de gordura, que seria uma gordura subcutânea, né? Então, basicamente, essa questão. Obesos, existem obesos que têm uma concentração de gordura visceral maior, consequentemente o risco maior. Obesos que têm maior quantidade de gordura subcutânea, o risco é menor, mas ainda ele existe, tá? E, principalmente, no panorama atual, a gente está falando muito de Covid, né? E a gente isso aí, qualquer estudante de nutrição já está atento a isso, porque está sendo bombardeado, tanto em mídia social quanto na TV, que pessoas que têm um acúmulo de gordura de maneira excessiva têm um risco muito maior de fatalidade na Covid-19. Talvez uma das coisas que a gente tem mais certeza
sobre essa doença, o nível de transmitibilidade dela, né? A velocidade com que ela se transmite e a potência de sintomas que ocorrem muito mais em pessoas que têm problemas metabólicos, né? Como pessoas obesas, muitas vezes. E falando ainda em obesidade, ela está ligada a muitos problemas de doenças crônicas não transmissíveis. Ela está associada a alguns cânceres, ela está associada a problemas de litíase de vesícula, diabetes, hipertensão, inclusive diabetes, se vocês puderem observar, uma via de mão dupla, ou seja, é retroalimentado. A obesidade piora a diabetes, e a diabetes acaba piorando a questão de obesidade de maneira indireta, né? Enfim, é um problema que é porta de entrada para muitos outros, por isso que chama disease process, ou processo de doenças, né? E o que de fato está causando obesidade, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas é só comer menos e gastar mais. Pronto. Se fosse tão simples assim, não teria tantas pessoas investindo milhões de dólares e de dinheiro para tentar investigar mais o problema e resolver, né? A gente percebe que a partir mais ou menos da década de 80 começou a ter um aumento progressivo, tanto de pessoas muito obesas, quanto de pessoas obesas, tá? Esses dados, são do IENS, dos Estados Unidos, que é tipo o IBGE para saber o que as pessoas estão comendo lá, né? É um censo. A gente pode ver também que a quantidade calórica, de novo, a partir mais ou menos de 1980, começou a aumentar de maneira vertiginosa, né? Chegou-se algumas épocas aqui, principalmente em 1929, que teve um aumentozinho, mas a gente tem que botar em contexto. 1929, possivelmente a minha bisavó estava fazendo almoço, né? Vocês se lembram como é que as suas bisas faziam almoço? Ela acordava possivelmente 4h30 da manhã, ia no galinheiro, depenava a galinha, matava a galinha, começava a fazer um almoço 6 horas da manhã e assim por diante. Tudo na vida exigia muito mais esforço, principalmente esforço físico, né? Então a gente tem que botar em consideração. Quantidade de snacks e de refeições também aumentou progressivamente. Quem comia apenas 2 refeições acabou comendo 3 ou 4 nos anos 2000, e isso foi tanto no percentil 10, 25, 50, etc. As pessoas tendem a comer mais atualmente, tanto em quantidade quanto em número de refeição. Junto a isso, a gente pode observar também que automações e facilidades nas nossas vidas começaram a surgir de maneira mais expoente. A quantidade de carros a cada 1000 pessoas começou a aumentar na década de 20, 40 e foi aumentando progressivamente e continua aumentando até agora, né? A gente sabe que antes da invenção do carro, a gente tinha uma necessidade de locomoção que geralmente era suprida através de animais, outra até mesmo de bicicleta, enfim, de coisas que fizessem a gente andar mais, se mexer mais, né? Outras pessoas botam a culpa em um macronutriente específico. É a culpa do carboidrato ou é a culpa da gordura. A gente sabe, por exemplo, que a partir dos anos 2000, a gente começou a ter até uma quedazinha no valor relativo do consumo de no valor absoluto do consumo de carboidrato. Mas isso não foi suficiente para brecar a obesidade, né? Inclusive, aqui atrás, mais ou menos, que começou a inventar essa questão de low carb, a gente vai ver daqui a pouco com o Dr. Atkins, né? Mas talvez o boom realmente tenha sido aqui a partir dos anos 2000 mesmo. E desde a década de 80 não é por falta de conhecimento, a gente sabe o que precisa fazer. É simples. Você precisa comer uma variedade de comidas, tá? Manter o peso ideal. Desculpa, eu tô lendo, tá? É até meio que estranho falar, porque é a mesma coisa que você falar para uma pessoa depressiva. Não fica triste, é muito fácil, né? Mas não é bem assim. Evitar de comer muita gordura e gordura saturada e colesterol. Comer frutas com teor de fibra adequado e com amido. Evitar muito açúcar, evitar muito sódio. Beber álcool só em moderação, né? A gente sabe disso. Isso aí é desde a década de 80, do guideline americano, tá? Da diretriz americana de alimentação. Mas não está funcionando. Então, não basta só você conhecer o problema. Muitas pessoas falam, você precisa só conhecer o problema para parar ele.
não é assim. A gente sabe mais ou menos o que está causando, e mesmo assim a gente não consegue parar, né? Aqui está uma imagem do pecado da gula, como eu já tinha falado anteriormente, pelo André Alciato, né, no século XVI, e já dá para ver que tinha essa questão estereotipada de comer mais, né? Será que a obesidade só existe agora, a partir da modernidade, revolução industrial? Na verdade, já tinha faz tempo, tá? A rainha Hatshepsut, desde 3.500 anos antes de Cristo, a gente já tem indícios de que ela era obesa e tinha câncer, né? Possivelmente por causa da obesidade. O câncer estava espalhado, metástase no assoalho pélvico e na coluna. Inclusive, eu não tenho foto aqui, mas se a gente puxar para a pré-história, existem estatuetas de mulheres claramente obesas, indicando fertilidade, enfim, dentre outras coisas, né? Existe também manuscritos chineses, a gente pode ver claramente aqui uma pessoa com obesidade, né? E era um manuscrito chinês de doenças, tipo um DSM, digamos assim. Ele dizia quais eram as doenças que as pessoas sentiam, e a obesidade era sinônimo, né, de uma doença de pessoa de rico. Os ricos tinham obesidade. Quem era pobre era quase impossível ter obesidade. É importante manter essa questão também na mente. Então, dito isso, será que a obesidade seria também um sintoma, né? Potencialmente. Estudos também antropológicos, eu acho fantástico. Existem algumas tribos que são, até hoje, intocadas pela modernidade, né? O exemplo está aí os Kitavás, que é uma população da Polinésia, e eles não tinham obesidade. Na verdade, para não dizer que não tinham, tinha uma pessoa na população inteira que era obesa. E essa uma pessoa, na verdade, não está nem nesse estudo aí, porque aqui foi estudado todas as pessoas que estavam na ilha. Essa pessoa tinha saído da ilha, tinha morado no Havaí, e foi morar no Havaí. Então, a gente já começa a ter uma noção de que ambiente também influencia demais nessa questão de obesidade, né? A maneira como a gente escolhe comida é um negócio louco. Esse cara aqui é o Daniel Kahneman, ele é vencedor do Prêmio Nobel de 2002, e a gente tem dois métodos de escolha de decisões, de tomada de decisões. O método rápido e o método devagar, planejado. O método rápido, a gente faz, ou pelo menos a gente fez por milhares e milhares de anos, as nossas decisões a respeito de comida aqui. Era simples. Tem comida? Come. Por quê? Você não sabe quando é que você vai comer de novo. Ou se você estiver cheio e não conseguir comer mais, tenta estocar, tenta guardar para comer depois. Era tudo muito mais simples. Comida a gente não precisava pensar muito, era pensamento rápido. A gente só precisava pensar se era muito gostosa e se tinha sabor amargo, porque sabor amargo também estava associado com veneno, com toxinas que pudessem matar a gente. Então a gente sabia disso, né? Hoje em dia a gente está sendo forçado entre aspas, né, a começar a pensar um pouco mais a respeito da nossa alimentação, justamente por essas questões de problemas que a gente tem tido, enfim. Então, é por isso, talvez, que exista tanta dificuldade a respeito disso, né? Para corroborar com essa situação, alguns centros do nosso encéfalo, como a gânglia basal, por exemplo, ela está igual desde a época desse bicho aí, da lampreia. Apesar de não parecer muito na foto, morfologicamente é muito parecido. É justamente um centro de tomada de decisões, é um centro bem primitivo do nosso encéfalo. E a gente toma as decisões mais primárias, como reprodução, como caçar, comer, procurar comida, tomada também a partir desse centro, né? E aí não evoluiu muita coisa, porque não precisou, durante milhões e milhões de anos. E, para piorar ainda mais, a gente toma muitas decisões a respeito de comida de maneira inconsciente. Se vocês tivessem que chutar, quantas decisões vocês acham que tomam a respeito de alimentação por dia? Nesse estudo aqui, as pessoas chutaram mais ou menos 14, né? Mas, na verdade, são mais ou menos 200 decisões de maneira inconsciente que são tomadas por dia. Não é só o que você vai comer, é o que comer,
com quem comer, qual local você vai comer, qual talher você vai utilizar, se você vai se deslocar muito para buscar a refeição, tudo isso conta como tomadas de decisões. A gente faz meio que inconsciente isso. A gente não para muito para pensar a respeito disso, né? Então, se vocês ainda não perceberam, obesidade é um problema extremamente complexo, né? Eu acho que eu já comecei a deixar claro isso. Obviamente, eu não vou falar isso aqui, mas é um mapa muito legal, se vocês quiserem depois olhar, põe no Google Obesity System Map, é que vocês vão encontrar esse mapa da obesidade aqui, incluindo fatores psicológicos, fatores de produção de alimento, biológicos, fatores de atividade individual, ambientais e sociais também. Tudo está, de uma maneira ou de outra, interligado. Voltamos para aquela questão, é só ver o que a pessoa está comendo, comer menos do que se gasta, ou aumentar o gasto energético, né? Só que existem outros fatores influenciando esses dois fatores. Então, a gente tem a disposição dos alimentos influencia, tais como proximidade, a visibilidade também, que não está aqui, a palatabilidade dos alimentos influencia quanto a gente come, convenções sociais, se é aniversário, se está no barzinho, estresse, genética, memórias de aprendizado e vieses econômicos influenciam os dois, tanto aqui, quanto o quanto você gasta. Composição corporal, deixa eu tirar aqui da minha janelinha que está atrapalhando. Proporção de macros, exercício físico, ocupação também influenciam o quanto você gasta. E ainda tem fatores dependentes um do outro. Ou seja, se você gasta mais energia, desculpa, se você consome menos energia, você tende a gastar menos. É um fator contrarregulatório. E da mesma forma, se você começa a gastar muita energia, começa a fazer atividade física para emagrecer, você tende a comer mais. É muito difícil tentar conciliar essas duas coisas, né? E aí eu chego na imagem que a gente estava logo no início, que é o estudo do Ansel Keys, que é o Minnesota Study. É um dos estudos que tem apelido, eu acho isso bem legal. E foi logo depois da Segunda Guerra, ele queria ver o seguinte, ele queria ver o que acontece quando eu exponho pessoas a uma perda de peso muito drástica e depois uma recuperação de peso. Como é que eu faço para recuperar o peso deles? Ele estava preocupado com a fome que iria acontecer no período de pós-guerra na Europa. E ele fez essas pessoas perderem cerca de 25% do seu peso corporal. Hoje eu estou pesando mais ou menos 100 quilos, é a mesma coisa que eu descesse em 24 semanas para 75 quilos, né? Sem precisar perder. No início eles tinham 3.200 quilocalorias, aqui eles estavam bem felizes, né? Passaram 24 semanas com metade dessa quantidade, basicamente, e 12 semanas de período de reabilitação controlada e 8 semanas ad libitum, ou seja, à vontade, né? Só para vocês terem ideia de quão drástico foi esse estudo, tem um livro que é um livro que trata sobre esse estudo, e ele fala que um dos sujeitos, o de número 20, ele, num surto psicótico, ele pegou o machado, eles faziam afazeres normais, eles cortavam lenha, lavavam roupa, etc. Numa dessas que ele estava cortando lenha, ele sofreu um surto psicótico e ele amputou 3 dedos dele. Ele se autoflagelou. Interessante também falar que depois que ele estava no hospital, ele pediu para voltar para o estudo, né? Eles eram voluntários, tá? Deixando bem claro. E, enfim, é muito interessante a história desse estudo. Depois eu recomendo que vocês passem um pouquinho, procurem sobre ele. Muito interessante. Mas por que eu estou falando de pessoas que perderam peso aqui? Por causa disso. Lembra que tiveram 12 semanas de recuperação controlada, né? Que foram aumentando a quantidade calórica aos poucos. E depois eles abriram completamente a quantidade calórica. Olha o que aconteceu aqui. Houve um período de supercompensação do peso corporal. O peso corporal deles no início estava aqui e ficou muito mais acima, bem como a quantidade de gordura, né, que é a bolinha branca. Isso porque a gente tem esses mecanismos que são assimétricos, ou seja, quando você diminui muito
o energy expenditure, ou o gasto energético, você o energy intake, quando você diminui muito a quantidade calórica que você come, você diminui também o gasto energético. E da mesma forma, quando você aumenta muito a quantidade calórica que você come, você aumenta um pouquinho o gasto energético. Mas você vê que não é a mesma coisa da diminuição do gasto energético que você tem numa dieta. Isso porque existe uma assimetria de forças quando a gente fala de obesidade. E essa assimetria de forças também é bem representada nesse modelo que também é proposto pelo Kevin Hall, que é o Spring Load Model of Obesity. É o modelo de mola, ou seja, quanto mais distante quanto mais você começa a perder peso, perde 10, 20, 30 quilos, mais a tensão aumenta para o outro lado, para você ganhar todo o peso, né? Por isso que a obesidade é muito difícil. Fatores genéticos. Ok, existem dois tipos de obesidade. A obesidade monogênica, que é uma obesidade também que pode ser considerada sindrômica. Pessoas que nascem com, por exemplo, deficiência em receptor de leptina, ou nascem com deficiência da própria síntese do hormônio, que é o hormônio que regula a fome. Pessoas que têm, por exemplo, síndrome do Prader-Willi, também pode ser caracterizado nessa questão monogênica, né, que é a deficiência do cromossomo 15. E tem obesidade poligênica, que é a normal, digamos assim, que de fato a genética pode influenciar nessa questão. Como é que a gente sabe disso? A gente tem estudos com gêmeos, né? Gêmeos têm a mesma carga genética. E a gente vê que há uma correlação com o peso dos dois gêmeos. 0,8, isso quer dizer o quê? Existe 80% de similaridade entre o peso de um gêmeo para o peso do irmão, né? Para o peso do irmão. Eles são muito parecidos. Mesmo 25 anos depois. Diminui um pouco, mas continua com 75% quase de semelhança. É muito próximo, né? Quando a gente compara, por exemplo, com gêmeos dizigotos, que são gêmeos que não carregam completamente a mesma genética. É uma diferença bem gritante, né? E a gente também vê com relação a gêmeos adotados. Gêmeos que são adotados, por exemplo, um gêmeo que foi adotado que desenvolveu obesidade, na verdade, ele tem uma associação com o peso dos pais biológicos. No entanto, gêmeos que foram adotados, que têm obesidade, por exemplo, muitas vezes os pais adotivos têm IMC dentro da eutrofia. Então, existe uma correlação muito forte com carga genética e obesidade, né? Mas não é só isso. O fenótipo de obesidade, que é o F, é igual à genética mais fatores ambientais. E aí a gente tem também a questão da epigenética, que está sendo muito estudada também, né? Que é justamente como os fatores ambientais alteram a expressão de genes relacionados a gasto energético, a apetite, dentre outras coisas, né? A comida é influenciada, só para resumir, influenciada pela quantidade de regulação biológica mais fatores ambientais. Então, são as duas coisas operando simultaneamente para interferir ou no gasto energético ou no consumo calórico, né? Ainda falando sobre estudos em gêmeos, esse é o Claude Bouchard, também é muito famoso, um pesquisador muito inteligente, fez estudos com overfeeding em gêmeos, ou seja, ele quis engordar os gêmeos, né? E a gente pode perceber que, apesar de haver uma diferença muito grande, de 8 quilos para mais ou para menos, existiu uma correlação muito forte entre os pares de gêmeos. Ou seja, o gêmeo que engordou 8 quilos, o irmão engordou entre 7 a 9, né? E da mesma forma, teve gêmeos que engordaram muito pouco, mesmo comendo 1.000 quilocalorias. Nesse estudo, todo mundo, os 12 pares, ficaram no mesmo lugar. As refeições eram dadas diretamente para esses pares, e eram refeições com 1.000 quilocalorias de surplus calórico, ou seja, eram 1.000 quilocalorias excedentes. E todo mundo engordou de maneira diferente. Todo mundo, os pares de gêmeos tiveram uma diferença entre os pares, mas tiveram uma correlação intra-irmãos muito forte.
O que é bastante estudado na nutrição quando a gente fala de obesidade? Composições diferentes na dieta, ou dieta low fat, low carb, enfim. Timing das refeições também é relativamente estudado. E controles de fatores que influenciam o consumo de alimentos, como a proximidade dos alimentos, a disposição, a acessibilidade, enfim. Eu vou citar alguns estudos aqui que eles têm um nível de controle interessante, que é geralmente estudos com câmera metabólica. Câmera metabólica é um lugar que você põe a pessoa, vocês podem ver um quarto, né? Tem uma bike aí, e você tem completamente a certeza de quanto ela gasta de caloria, de quanto ela consome e quais são as alterações metabólicas que ocorrem dentro dessa câmera. É um nível de controle máximo que a gente pode ter de estudo quando a gente fala de composição corporal, dentre outras coisas. E com relação ao low carb, né? Esse aí é o primeiro livro do Dr. Atkins, é o Diet Revolution, e o subtítulo dele é O Jeito Hipercalórico de Permanecer Magro para Sempre. Deixa eu só ver o horário para não estourar. E é muito esquisito, né, esse subtítulo, mas foi o que ele utilizou. Para tentar ver essa questão, será que é possível você emagrecer? Só explicando. O Dr. Atkins falava que não dava para emagrecer, por exemplo, quando tinha um excesso de insulina, ou quando tinha muita insulina sendo secretada no sangue. Ele falou, não dá. Para você emagrecer, tem que ter insulina baixa. Aí, esse cara chamado Kevin Hall, extremamente inteligente, fez um estudo com câmera metabólica. Falou, vamos testar então essa hipótese, vamos ver 6 dias com dieta baixa em carboidrato e 6 dias com dieta baixa em gordura. E depois a gente troca de novo, ou seja, um estudo crossover. O que aconteceu? Quem comeu menos carboidrato teve uma diminuição da secreção de insulina, né? A gente já imaginava isso. E com relação à oxidação lipídica, quem comeu uma dieta low carb também oxidou mais lipídio, mais gordura. Aí vocês podem falar, não, já acabou. A gente já sabe então, né? Quem oxida mais gordura, obviamente vai ficar mais magro e teve mais sucesso. Não foi bem assim. Apesar das pessoas que consumiram a dieta low carb terem oxidado mais gordura, elas também comeram mais gordura. Isso aqui é o net balance, ou fat balance. É a quantidade de gordura que sobrou no sistema, no corpo deles. E quem consumiu menos gordura, apesar de ter oxidado menos gordura também, teve um balanço de gordura maior. Desculpa, um balanço de gordura negativo maior, ou seja, eles perderam mais gordura. Isso ficou evidenciado também no gráfico, que foi uma perda progressiva. Teve diferença estatística em todos os pontos do estudo. No final do estudo, as pessoas que tinham feito a dieta com baixos níveis de gordura perderam quase 400 gramas de gordura no corpo, né? Houve muita crítica, principalmente a respeito da cetogenicidade da dieta. Falaram, mas essa dieta era só uma dieta low carb, não era cetogênica. Porque se fosse cetogênica, aí sim ia ter perda. Aí o mesmo cara, o Kevin Hall, falou, não tem problema, a gente faz outro. E fez outro agora com dieta cetogênica. E a perda de peso, a dieta cetogênica começou aqui no zero. A perda de peso foi bem drástica aqui nos primeiros dias. Obviamente, como a gente sabe, por causa da perda de água também, aqui foi medido peso corporal, mas depois houve até uma estabilização aqui, depois de uns 7 dias. Com relação à quantidade de gordura, na dieta normal, estava perdendo, né? Normalzinho. Quando entrou para a dieta cetogênica, vocês podem ver que até deu uma atenuada, perdeu menos aqui, né? E depois voltou a perder normal. Ou seja, a perda daqui foi igual à perda daqui. Mesmo tendo uma leve alteraçãozinha positiva no gasto energético, quando a gente fala de dieta cetogênica. Mas a gente pode ver que depois normalizou, tá vendo? E se a gente for para o outro extremo, falar, chega de dieta cetogênica, vou ver agora uma dieta cheia de carboidrato. 80% da dieta é carboidrato. Seria o caso da The Rice Diet, né? Inclusive o João Paim já falou. Eu gosto muito desse estudo, porque é um estudo histórico e eu gosto de estudos que pegam os dois extremos para ver o que vai dar, né? E foi um estudo não para emagrecer as pessoas, mas para tratar o rim delas. Essas pessoas sofriam de uma hipertensão maligna e a maioria das pessoas que chegava no hospital para serem atendidas estava com um nível de pressão arterial de 20/13,
né? Estava estourando. E a gente sabe que pressão arterial muito alta prejudica os rins, né? E essa dieta, depois de, salvo engano, 20 semanas, as pessoas emagreceram consideravelmente. Foi um efeito colateral, né? Foi uma dieta de arroz e hipossódica. Por quê? Era uma dieta para tentar amenizar o máximo possível o trabalho renal. Só que o próprio doutor fala, é uma dieta horrível. Só funcionou porque as pessoas estavam no hospital internadas. Não tinham que elas escolherem, né? Era um estudo inpatient, um estudo com os pacientes presos, digamos assim. E com relação a low fat ou low carb, high carb ou low carb numa questão mais, digamos, crônica, né? Esse estudo durou 1 ano e foi um estudo que chama Diet Fits, onde teve uma dieta low carb e uma dieta low fat, só que ambas as dietas eram dietas consideradas saudáveis, né? Não foi por exemplo, uma low carb só com bacon, etc. Eram dietas bem equilibradas. Cada linhazinha dessa indica a perda de peso de um participante. E a gente pode ver que a maioria perdeu alguma quantidade de peso significativa durante todo esse tempo, tá vendo? Nas duas dietas. Inclusive, não houve diferença entre elas. Ou seja, num contexto de 12 meses, tanto uma dieta low fat quanto uma dieta low carb funcionaram. Mesma quantidade calórica. Só que o grande X da questão é, ele tentou também ver se tinha alguma coisa a ver com a genética dos pacientes na metabolização dos substratos. Ou seja, será que as pessoas que tinham uma metabolização de gordura melhor se saíram melhor também na dieta com mais gordura? E a recíproca verdadeira. Será que quem metabolizava melhor glicose teve um resultado melhor na dieta com mais carboidrato? E a resposta foi não. Foi igual. Tanto quando a gente analisa o low fat genotype, quanto o low carbohydrate genotype, quanto nenhum dos genótipos específicos, né? Então, não houve associação com a perda de peso e a genética dos participantes daquela dieta. E quando a gente fala entregar a mesma quantidade calórica, só que uma dieta com qualidade nutricional e outra dieta com alimentos ultraprocessados. A gente está vendo também uma questão muito proeminente em relação à dieta flexível, né? É só contar macronutriente, que está ótimo. Não é bem assim. A gente pode perceber, por exemplo, que uma dieta ultraprocessada, ad libitum, ou seja, à vontade, fez com que as pessoas comessem mais caloria. Uma quantidade calórica de quase 500 quilocalorias de diferença para uma dieta com baixo nível de processamento. E a gente vê que o peso corporal seguiu a mesma tendência. Houve um aumento no peso com a dieta de ultraprocessado e houve uma diminuição do peso com uma dieta com alimentos com baixo nível de processamento. Mesmo que essas dietas tenham a mesma quantidade de açúcar, de sódio e de fibra. Ou seja, não era nem a questão de fibra, de sódio, de nada. Era porque essa dieta tinha mais micronutriente, tinha mais fitonutriente e tinha mais volume também, como vocês podem ver. Aqui tá, por exemplo, isso aqui foi a foto do estudo, tá? Um café da manhã de uma dieta processada versus o café da manhã de uma dieta com baixo nível de processamento. Olha a quantidade de iogurte que tem. Oleaginosa, frutas diversas. O volume é muito maior e as pessoas acabaram comendo mais caloria. Um exemplo de almoço. Um burrito, né? Versus um almoço sem processamento, com baixo nível de processamento. Olha a quantidade, a diferença de pratos, né? Tem um pouquinho de batata aqui, aquela batata chips. Olha a quantidade de arroz que tem nesse prato. As pessoas emagreceram comendo isso. Comendo uma grande quantidade de comida, né? Esse estudo também eu acho bem interessante, eu não vou falar muito dele, mas foi um estudo de jejum onde o cara passou mais de 1 ano sem comer, né? Não é um erro de digitação aqui, tá? Foram 382 dias sem comida, sem sonda, sem caloria entrando, né? Era uma pessoa bem obesa e o Angus aí, ele conseguiu passar esse tempo todo sem comer e perdeu
muito peso, né? Eu só gostaria de mostrar aqui esse estudo, só a título de interesse, né? Porque eu acho bacana. Conclusão, obesidade é um problema multifatorial, muito complexo, tá? E a gente só vai conseguir resolver a obesidade em larga escala quando houver uma mudança completa no modo como a gente vive. Como a gente está acontecendo agora com o coronavírus, né? Se precisa, por exemplo, de políticas públicas, precisa de políticas públicas tanto incentivativas de aumentar a quantidade de exercício físico, quanto restritivas de gordura saturada, de venda de refrigerante, tem que ser algo realmente bem mais severo para conseguir funcionar esse esquema, né? Do ponto de vista reducionista, de fato, é uma questão de balanço energético negativo. No entanto, a gente viu que tanto a questão da quantidade energética que a gente ingere, quanto a quantidade energética que a gente gasta, sofre influência de muitos fatores, né? E a acessibilidade do alimento, junto à aproximação dele, e o aumento da palatabilidade dele, a gente começou a combinar sódio com gordura saturada, com açúcar. Isso fez com que aumentasse a palatabilidade. E mesmo uma pessoa aqui no Brasil que tem uma renda bem baixa, ela come melhor do que um rei na idade medieval. Só para vocês terem uma noção. Em relação tanto à quantidade calórica, melhor no sentido de quantidade calórica e de disponibilidade de alimentos, né? Então, só para a gente botar em contexto isso. A gente já tinha os genes possíveis e relacionados à obesidade, mas ela só foi estourada, digamos assim, pelo modo como a gente começou a viver relacionado à quantidade de comida, né? Disposição de comida. Assistam esse documentário no Netflix, muito legal. Tem o Christopher Gardner, que tá aí, um dos autores que eu citei, ele tá nesse documentário, e o Kevin Hall também, bem legal. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre meu trabalho, dê uma olhadinha na minha rede social, e qualquer dúvida, eu estou à disposição agora. Obrigado. Olha eu. Obrigada, professor. Oi, Luana. Vamos abrir para as dúvidas. Cadê o pessoal? Acho que já tem pergunta aqui. Pessoal agradecendo. Temos dúvidas, pessoal? Aproveitar a oportunidade aqui, essa sala VIP com o professor. Não é todo dia não, viu? Professor, muito obrigada por disponibilizar mais esse tempo. Teve o congresso, teve hoje. Quero estar, inclusive, aproveitando a oportunidade, né? Talvez o Léo já tenha conversado com você, mas a gente está com ideias de colocar você no nosso corpo docente, né? Vai ser na verdade, se você aceitar, porque vai ser um prazerzão, principalmente para as turmas de esportiva, né? Claro. Já que você tem todo esse arcabouço, esse conhecimento aí. É uma turma que a gente sempre tem de esportiva, nutrição esportiva e estética. Então, a gente consegue abordar vários módulos com temas interessantes que, com certeza, você pode estar contribuindo. Muito obrigado, eu fico muito lisonjeado. Estamos juntos, né? Caso vocês queiram alguma coisa também. Professora Dani, minha professora está assistindo minha palestra, eu fico muito lisonjeado com isso. Acredito que seja ela, né? Olha que bacana. E amarronzamento do tecido adiposo marrom. Acha viável? Isso. A gente não tem nenhum ensaio clínico, professora. Talvez é uma questão que possa ser respondida no futuro, mas talvez eu possa estar enganado. Talvez o amarronzeamento do tecido, de uma maneira crônica, pode estar mais associada, por exemplo, a um indivíduo que esteja tentando perder peso. Um indivíduo, por exemplo, que esteja com obesidade, ele começa a fazer mais exercício, ele começa a gastar mais energia, isso envia sinalização de AMPK, consequentemente, envia sinalização para PGC1-alfa, aumenta a biogênese mitocondrial, e com mais mitocôndrias, a pessoa começa a oxidar mais gordura e mais substratos também.
mas eu acho que tem mais a ver, eu posso estar errado, tá? Futuramente, enfim, mas eu acho que tem mais a ver esse amarronzeamento como uma consequência da perda de peso do que como uma causa direta da perda de peso. Não sei se eu fui claro. Perfeito. Eu gosto muito de trabalhar com composto bioativo e eu faço essa ideia também. Eu trabalho muito com flavonoides e eu acredito que a ideia é exatamente essa. A fitoterapia é muito legal, eu sou muito fã do tema, inclusive eu preciso estudar mais a questão de fito, né? Vou até falar com o professor Leandro, depois lá de Recife, porque ele manja demais, o cara é mestre nisso, né? E eu vou trocar mais ideias com ele também. Sim, vale a pena. É uma área muito, muito gostosa de se trabalhar e de estudar. Né? Eu estudo bastante essa área e Tá dando uma falhadinha na conexão? travando a internet, aqui está travando um pouco. Aqui está meio vermelhinho o seu sinal. Travou um pouco aqui. Sim, professora, existe essa questão também. Existe um estudo de 2016. Tá me ouvindo, Luana? Luana? Alô? Eu estou ouvindo bem aqui, tá? Show. A professora Adri fez uma questão também em relação a dietas restritas e diminuição da taxa metabólica basal. Sim, existe essa questão. Existe um estudo bem interessante em 2016, que foi inclusive feito com a galera do The Biggest Loser, que é um programa americano no qual pegavam pessoas extremamente obesas, com IMC 50 ou mais, e botava as pessoas, por exemplo, para fazer muito exercício e uma restrição calórica absurda. As pessoas perdiam 70, 80, 90 quilos nesse programa, né? E ele verificou que depois de 6 anos, algumas pessoas, depois de ter perdido todo esse peso, houve um reganho muito grande do peso e a taxa metabólica basal delas houve uma diminuição desproporcional em relação ao peso que elas tinham. É normal, quando você diminui de peso, a taxa metabólica basal diminuir, porque você está perdendo tecido, e taxa metabólica basal está muito associada a tecido, quanto de tecido você tem, só que houve uma desproporção, baixou muito. E essa desproporção foi mantida 6 anos depois. Mas existe um follow-up desse estudo, onde foi verificado que mesmo as pessoas que perderam mais em relação à taxa metabólica basal, mesmo as pessoas que tiveram uma perda maior na taxa metabólica basal, elas conseguiram manter uma quantidade teve um reganho mais atenuado se a quantidade de gasto energético em atividade física continuasse sendo alta. A gente observou que, dentre os participantes, muitos deles começaram a ter hábitos que eles tinham antes de entrar no programa. Então, ele verificou isso. O reganho de peso estava menos associado à taxa metabólica basal, que diminuiu bastante, mas mais associado ao gasto energético de atividade física e hábitos alimentares que eles pararam de seguir depois do programa. Alguma outra pergunta? Pergunte mais, profa. O Marcel tinha comentado antes de minha internet ficar instável aqui, que traga ele para a turma de clínica. Tá bom, Marcel, a gente vai ver sim. Valeu. Todas essas possibilidades. Fico muito feliz. Obrigado. Principalmente para nossas turmas presentes. Não só online, com certeza presencial. Fico muito lisonjeado, com certeza. Rinaldo, muito obrigada pela sua participação. Você e os alunos para a gente poder descansar agora, né? Uma sexta-feira, poder dar uma relaxada. Em casa, por favor, gente. Nada de ir para a rua aí. Vamos tentar contribuir aí para que tudo isso passe logo. Não é verdade, professor? Muito obrigado, Luana. Muito obrigado, Léo, pelo convite também.
Eu gosto muito da instituição do IB e o que vocês precisarem é só dar um alôzinho. Eu estou à disposição. Obrigado, irmão. A gente que Saúde pra agradece. nós aí. Tamo junto. Valeu, então, pessoal. Qualquer coisa, estou lá nos grupos disponível, tá bom? Um abraço, boa noite para todo mundo.